Então, reclamações de qualidade e funcionamento, ou seja, algo que impede você de utilizar os serviços. Então, eu dividi em dois, serviços de voz e serviços de dados. Serviço de voz você pode ter interrupção do serviço em um bairro, localidade ou região geográfica, dificuldade de completamento de chamadas, essa palavra mesmo, completamento de chamadas. É dificuldade de você conseguir fazer uma ligação, ou dificuldade de você receber uma ligação é outro ponto. Falha ou ruídos nas chamadas, queda de chamada, sem sinal. Então, todos esses problemas de voz, primeiro, quando você tiver um problema que você não consegue fazer uma ligação ou está dando problema de cobertura, é você ligar para a prestadora. Aí você pode pensar, se eu estou sem ligar, se eu estou sem conseguir cobertura, como é que eu vou ligar para a prestadora? Pega um outro telefone, ou de outra prestadora ou um fixo. E aí você liga para o atendimento da sua prestadora e faz as verificações. Eles normalmente vão testar se a linha está funcionando, se o equipamento está ok. Vão pedir para você pegar o chip e colocar em outro equipamento para ver se o problema está no equipamento, no celular ou no equipamento que você estiver utilizando ou no chip. E pode acontecer isso. E por último, você já vai fazendo alguns passos e aí se verifica se o problema realmente é na cobertura. Sendo na cobertura, você como usuário não tem muito o que fazer. É necessário abrir um chamado técnico para a área técnica e aí a área específica de engenharia é que vai fazer essa tratativa e avaliar o que foi que aconteceu e fazer as demandas. O problema é que o prazo para isso na telefonia móvel são de 5 dias úteis. Não tem um prazo menor para você ter essa solução. E aí você tem que aguardar quando você abre um chamado para a área técnica. O que pode acontecer também é que a equipe técnica já esteja ciente. Então, os consultores, quando você liga para o atendimento, eles podem passar informações de que já existe um protocolo em aberto e a equipe já está atuando. E aí dá uma previsão de solução daquele caso. Outro ponto de reclamações de qualidade de funcionamento dos serviços de telecom é quando o problema é sem conexão de dados, lentidão, velocidade reduzida ou queda na conexão de dados. Isso tem as variações. Lembrando que existem obstáculos na cobertura de telefonia, pode ser clima, pode ser uma situação de emergência, mas na normalidade, se você não está com internet, ligando para a operadora, eles vão avaliar primeiro o seu plano, se tem algum bloqueio, se o equipamento está com alguma configuração incorreta, que em alguns casos estão. Você pode reiniciar o equipamento e voltou a funcionar. Isso acontece. Então, você vai fazer alguns passos e depois, ou seja, fez todos os testes, não é o equipamento, não é o chip, aí sim vai se buscar se o problema está na cobertura. Avaliando, lógico, eles vão abrir uma reclamação. Se não tiver nenhuma reclamação já identificada, se existem outros usuários com o mesmo problema, aí sim você entende que é um problema de cobertura. E aí você vai ter uma abertura de chamado, que é um protocolo junto à prestadora, que outra área vai fazer a tratativa. E aí você consegue abrir essa reclamação e aguardar a prestadora te dar um retorno. Mas normalmente, se você utilizar o serviço antes, ele deve voltar a funcionar, mesmo que demore alguns dias. E não é interesse da prestadora demorar. Quanto mais rápido, melhor, porque existe um índice de qualidade, existem diversos pontos que a prestadora é cobrada pela Anatel e por outros órgãos de defesa do consumidor e sempre é necessário ter o serviço funcionando. Não é interesse da prestadora fazer com que ele não funcione. Então, eu espero que você tenha aprendido um pouquinho sobre a parte de área de cobertura, sinal da prestadora e fazer o seu telefone e o seu projeto funcionar.